A história começa com uma mulher pedindo para que seu filho se apresente para alguém. A mãe do nosso protagonista apresenta para ele uma garota chamada Lee Min-chae, que era filha de uma amiga dela e iria morar no segundo andar de sua casa. Irritado, o nerd diz que a mãe dele não poderia simplesmente trazer uma garota para morar com eles, mas a mulher retruca que a casa era dela. Envergonhado, o garoto não consegue sequer olhar para os olhos da menina e abaixa sua cabeça a cumprimentando. Lee estende sua mão para cumprimentar o menino e se apresenta dizendo também que é um prazer conhecê-lo. O garoto estende sua mão e, envergonhado, aperta a mão da menina apenas com alguns de seus dedos, dizendo que era um prazer conhecê-la, e se apresenta como Kim Jae-eul. Jae-eul começa a explicar sobre sua casa, comentando que ela possui 2 andares. Ele complementa informando que o segundo andar era usado como depósito e o primeiro andar era onde ele e sua mãe moravam, então o antigo depósito seria o quarto de Lee. A menina pergunta para o nosso protagonista se ele estuda na escola secundária Yogmin, falando em seguida que vai se transferir para lá. Com um lindo sorriso e mostrando toda a beleza que tem, a garota diz que eles vão se dar bem. Kim continua desviando seu olhar, apenas confirmando, enquanto seus pensamentos questionam se a menina realmente iria se transferir para a escola dele. A mãe do garoto começa a se retirar do local e pede para que seu filho ajude a menina a organizar as coisas do seu quarto, e o garoto apenas aceita. Lee pede para que a senhora tome cuidado no caminho do trabalho, e o nerd, ao ver a compostura da garota, ressalta que ela era muito educada. Ele continua envergonhado e tímido enquanto pensava que realmente não conseguia conversar bem com garotas. Enquanto estava preso em seus próprios pensamentos, a garota o chama e o menino fica um pouco confuso. Após chamar o nosso protagonista, a garota começa a vasculhar seu bolso, sacando um cigarro dele e já questionando ao menino se ele tinha fogo, fazendo o mesmo ficar assustado. Com uma postura totalmente diferente, a garota questiona mais uma vez se o rapaz tinha fogo ou isqueiro em casa e o chama de idiota. Percebendo a mudança de personalidade da garota, o menino se toca de que ela possivelmente era uma valentona. Lee então caminha até o nosso protagonista e questiona o porquê de ele não estar respondendo. Com uma expressão de nojo, a menina diz que o rapaz não conseguia nem sequer olhar nos seus olhos e nem ao menos responder. Ainda agindo como nerd que é, o garoto continua envergonhado, tentando desviar sua visão para o lado. Com um sorriso debochado, a garota ri do menino e o chama de perdedor. Ouvindo aquela ofensa, nosso protagonista se irrita, lembrando de alguns momentos que ele passou. Mais tarde, ainda naquele dia, é possível avistar a escola de nosso protagonista. Vemos alguns valentões o intimidando e um deles agradece por o garoto ter dado um pão. O valentão de cabelo vermelho chama o protagonista de perdedor, enquanto os outros em volta começam a rir dele. Ele continua irritado ouvindo tudo aquilo, enquanto diz para si mesmo que não era um perdedor. O menino se lembra do começo do semestre em que esse rapaz se apresentou para ele chamando ele de amigo e o tratando como uma pessoa legal. O valentão estava sentado em sua frente pedindo para que nosso protagonista vá comprar um pouco de leite de banana para ele, pois ele estava com sede. Porém, ao ver aquilo, Kim se surpreende e pergunta o porquê deveria fazer isso e manda que o rapaz vá comprar ele mesmo. Porém, de repente, o valentão atinge Kim com um tapa em sua face. Mudando toda a sua personalidade, o delinquente manda nosso protagonista trazer aquilo imediatamente, senão ele iria o matar. Kim fica incrédulo e em choque, não entendendo o porquê de ter sido atacado de repente. O rapaz ia questionar ao seu agressor o porquê ele ter feito aquilo, porém outro tapa atinge sua face imediatamente. O delinquente continua desferindo vários ataques, dizendo que bateu nele pois o garoto havia o respondido de forma errada. Enquanto recebe os ataques, já eu conseguia apenas se encolher e chorar enquanto o valentão continua o atormentando. Voltamos de novo ao momento atual e Sang-gon estava reclamando pois Kim havia comprado o pão de feijão que ele já tinha dito que não gostava. O garoto tenta se desculpar dizendo que tinha esquecido e o valentão diz que estava tudo bem. Porém, novamente do nada, o delinquente acerta em cheio o estômago do garoto. O valentão, enquanto se aquece, diz que apesar de desculpar por ele ter errado, iria punir o garoto e pergunta quantos socos ele queria levar. Enquanto ainda tenta se recuperar da enorme dor que estava sentindo, o rapaz diz que queria levar 3 socos. Rindo igual um psicopata ao escutar que o garoto queria levar 3, o valentão fazendo o cálculo e multiplica por 3, resultando em 9 socos. Então, sem dó nem piedade, ele continua a desferir e contar o tanto de ataques que estava dando. Um dos valentões do grupo avisa o seu amigo que o professor estava vindo. Sang-gon sai rindo e diz que iria resolver mais tarde aquilo com o nerd. A única coisa que nosso protagonista conseguia fazer nesse momento é chorar vendo os valentões partirem, sabendo que eles o atormentavam todos os dias. O professor então chega na sala e pede para que todos os alunos se sentem. Ele pergunta se algum aluno tinha faltado e avisa que uma nova aluna tinha se transferido para a turma e atrás deles vemos uma garota. O nerd então vai até sua cadeira e quando estava prestes a sentar, ele olha para a nova aluna. Por algum motivo ele se espanta com algo e seus olhos se arregalam. Vemos que a menina era Lee Min-chae, a nova garota que estava morando no segundo andar de sua casa, e ela se apresenta simpaticamente para a turma. De forma simpática, a garota diz que era um prazer conhecer todos da sala, falando em seguida que daqui pra frente ela iria se dar bem com os alunos. Enquanto os outros alunos elogiam a menina, Kim reconhece a jovem e fica em estado de choque. O professor diz que eles precisam procurar um lugar para a menina sentar e começa a olhar em volta para ver uma cadeira vazia. Ele percebe que no fundo bem atrás de Jae-eul tinha uma, então o homem pede para Lee sentar lá. Ao ouvir esse nome
nome a menina percebe que já tinha escutado em algum lugar antes e olhando na direção da cadeira em que iria se sentar ela percebe o que tinha acontecido. Lee olha e vê Kim desviando do olhar dela ainda envergonhado como de manhã cedo. Ela se dá conta que ele era o nerd perdedor que morava no primeiro andar da casa, e ele se irrita perguntando o porquê da garota ter vindo justamente para sua turma. O professor pede para todos os alunos se prepararem para o começo da aula, e a garota se dirige até o seu assento. Então Lee se senta e Kim continua suando com a presença da menina se perguntando o porquê ela tinha que sentar logo atrás dele. Kim se lembra que sua mãe tinha pedido para que ele cuidasse dela já que Lee tinha acabado de se mudar de outra cidade, mas ele não poderia fazer nada por ser um nerd. Porém o menino sente um leve toque de um pé em sua traseira ficando confuso. Ele olha para trás perguntando o que era aquilo que estava o cutucando. Kim percebe que quem tinha feito aquilo era Min-Shai, que estava novamente com uma cara de deboche e com um papel em suas mãos no qual ela o arremessa em direção a ele. Ainda confuso antes que ele pudesse falar nada, o papel acerta em cheio seu rosto, assustando o garoto. Jael abre o bilhete e ao ler percebe que a garota tinha escrito para ele fingir que não conhecia ela. O menino fecha o bilhete irritado enquanto pensa que mesmo fingindo não conhecer a menina ele não sabe mentir. Mais um período de tempo se passa e já era hora do recreio na escola. O protagonista estava em sua cadeira escrevendo e desenhando algo em uma folha de papel. Kim, mesmo não gostando da garota, pensa que ser uma aluna transferida é um pouco estranho e por isso vai tentar fazer algo. O menino se levanta e começa a deixar a sala, mas antes deixa uma folha de papel na cadeira de Lee. Ao ver o papel a menina fica confusa e pergunta o que era aquilo, porém Kim não responde. Ela abre a folha e percebe que aquele era um mapa de toda a escola para guiá-la. Ao ver aquilo e a atitude do garoto, ela suspira um pouco e fica calada. E no banheiro masculino vemos que os valentões novamente estavam importunando Jael e o valentão de cabelos vermelhos questiona quantos socos ele devia e Kim responde. O valentão, continuando com sua expressão fria e psicopata, manda nosso protagonista morder com força, pois ele iria socar o seu queixo. Kim apenas fecha os olhos e morde seus lábios enquanto continua com os olhos fechados e com medo do soco, xingando Sangon em sua mente. Sangon parte para dar o golpe e faz movimento com seu corpo e sua mão está prestes a atingir a cara de Kim. Porém no instante que ia acertar ele abre o punho e coloca a palma de sua mão no rosto do menino, que fica confuso. O valentão diz que não iria bater de novo no protagonista pois ele não era tão ruim assim. Kim pergunta a si mesmo o que havia de errado com aquele cara pois ele era muito louco. O delinquente se aproxima de nosso protagonista falando que teria que pedir um favor a ele e o garoto pergunta o que seria. Ele questiona se nosso protagonista era bom em estudar, deixando o garoto um pouco confuso com a pergunta. De repente, um gordão que faz parte do grupo de valentões e parece um drogado fala que nosso protagonista parecia um viciado em jogos. Porém Sangon retruca seu amigo afirmando que Kim era bom em estudar pois ele tinha ouvido do presidente da sala que ele era o primeiro da escola. Enquanto isso Kim pensava que não era um gênio mas costumava se sair bem nas provas antigamente. Sangon vai até ele e pega em sua mão. Sem vergonha na própria cara, o delinquente pede para que o garoto ajude-o com as provas. O nerd fica mais confuso ainda, indagando sobre o que ele queria dizer com ajudar em provas. Novamente com sua expressão de psicopata, Sangon diz que ele era muito idiota, falando que era pro rapaz fazer algumas colas para ele no dia da prova. Kim começa a suar questionando se ele queria realmente colar e em seus pensamentos afirma que se pegarem ele fazendo isso o rapaz também se daria mal. Outro amigo de Sangon pergunta por que de repente ele queria se sair bem nas provas e o delinquente responde que queria estudar no exterior. Ele complementa dizendo que sua mãe só o permitiria viajar para fora se ele saísse bem nas provas e ele queria muito sair daquele país. O rapaz interrompe a conversa com seu amigo e volta a olhar para o nosso protagonista pegando-o em seu ombro. Com veias saltando de seu rosto e uma expressão extremamente irritada, ele pergunta novamente se Kim iria ajudar ou não, xingando o nerd. O garoto continua suando sem falar nada enquanto pensa que se for pego fazendo isso, ele vai se ferrar também. Por não obter uma resposta rápida, o valentão imediatamente usa seu joelho acertando em cheio o estômago dele. Kim não entende o ataque que foi de repente e apenas consegue cuspir saliva de sua boca. Imediatamente ele cai sobre o chão ajoelhado enquanto cuspia mais ainda, tentando se recuperar do ataque. Sangon chega mais próximo do garoto que estava caído e diz que vai perguntar mais uma vez. Enquanto dá alguns tapinhas de leve nas costas do nerd, ele pergunta de novo se o garoto iria ajudar ou não. Chorando, porém mantendo uma expressão firme, o garoto apenas responde que iria fazer. Sangon sorri dizendo que o menino tinha tomado a decisão certa, pois era melhor que ele vá para o exterior já que Kim não iria mais o ver. Porém o valentão, ao olhar para o rosto de Jael, vê que o garoto estava extremamente irritado e Sangon pergunta em seguida o porquê dele estar olhando assim. O valentão se irrita vendo aquele olhar afrontoso e prepara seu punho para mais um soco. O delinquente questiona porque o rosto do garoto ainda não tinha desistido e soca o mesmo. Com um extremo ódio ele começa a socar várias e várias vezes o rosto do nerd, que apenas consegue receber os ataques. Já com sua expressão normal de volta, Kim estava chorando e com sangue escorrendo de seu nariz. Ele sorri para seu agressor e pede desculpa por ter olhado daquele jeito. Enquanto limpa de seu rosto o sangue do nerd, Sangon responde que aquele jeito estava melhor. Sangon e sua turma então começam a se retirar do banheiro. Enquanto sai, o delinquente afirma que contará com ele nas provas. Enquanto o grupo se retira
mentira, eles continuam zombando do nerd que apenas estava ajoelhado no meio do banheiro. Sem palavras, o garoto apenas consegue chorar e ver o sangue escorrer pelo seu nariz e seu rosto. Assumindo novamente uma expressão de raiva, o garoto diz que não queria ser bom em estudar e sim ser bom em lutar, pois ele queria se defender. E após um longo dia de aula, o sol começa a se pôr irradiando com uma luz alaranjada todas as nuvens. Quando vemos, já era de noite e voltamos à residência do nosso protagonista. Lá dentro, a mãe de Kim estava preparando um jantar e do lado dela estava o garoto ajudando. Ela chama o rapaz e pede para que ele vá lá em cima chamar Min-chae. O garoto fica incrédulo e pergunta por que, e a mulher responde que eles iriam jantar juntos. Kim, chocado, pensa que era muito estranho para ele comer ao lado de uma garota. Mas a mãe do menino o convence explicando que eles estão morando na mesma casa e por isso é natural comer juntos. Ele começa a subir as escadas e, mesmo relutante, afirma em seus pensamentos que agora que eles moram juntos não teriam mais o que fazer. Ao chegar lá no segundo andar, ele vai até a porta do quarto da jovem e bate nela. Jael começa a chamar o nome da menina e percebe que não tinha nenhuma resposta, perguntando a si mesmo se ela realmente estava ali. Um som baixo falando para entrar dá para ser escutado, e ao ouvir aquilo o garoto acha que a garota tinha permitido que ele entrasse, então ele abre a porta. Porém, na verdade, vemos que ela estava apenas cantando uma música que estava tocando no celular e a garota tinha acabado de sair do banheiro enrolada em uma toalha. Vendo que o menino tinha basicamente invadido seu quarto, a garota o xinga. Ela, como reação, pegou uma chaleira que estava próxima e arremessou, acertando em cheio a cabeça do garoto. Sem tempo de reação alguma, o menino apenas consegue ver a chaleira vindo em sua direção e ao acertá-lo ele cai sobre o chão. O objeto acertou em cheio a cabeça do pobre menino, que apenas conseguiu ficar deitado no chão desmaiado. Após um tempo, já desacordado, a menina vai até ele cutucando com seu pé. Ela continua chamando Kim, pisando no pobre garoto, e finalmente, de repente, Jael começa a acordar lentamente. Vemos que Min-chae já estava completamente arrumada, chamando nosso protagonista de perdedor, mandando ele acordar. Percebendo aquela situação, o rapaz acorda imediatamente, se levantando e perguntando o que tinha acontecido. A garota se curva e explica que ele tinha sido nocauteado pela chaleira. Novamente, com sua cara de deboche, Min-chae pergunta se ele era algum tipo de tarado, indagando o porquê de ter invadido o quarto de uma garota sem avisar. Kim tenta se explicar pedindo desculpa e dizendo que tinha achado que ela tinha dito para entrar, afirmando em seguida que a mãe dele tinha dito para chamar Lee para jantar. Enquanto sai em direção à porta e com aura ameaçadora, a garota diz que se ele invadir o quarto dela de novo sem ser convidado, iria arrancar os membros do menino. Com uma expressão de desprezo, ela chama Kim de nojento asqueroso. Sentindo toda aquela pressão cair sobre ele, o garoto apenas pede desculpas. Já sentados na sala de jantar, vemos a garota colocar uma colherada da comida na boca e em seguida abrir um enorme sorriso como se a comida estivesse maravilhosa. Lee parabeniza a mãe do nosso protagonista pela incrível comida, pois estava deliciosa, e a mulher fica extremamente agradecida. A mãe de Kim explica que a mãe de Lee tinha dito que ela gostava de ensopado de pasta de soja e por isso decidiu preparar. Dando um joinha para a mulher, a garota diz que com toda certeza este era o melhor ensopado de pasta de soja que ela já tinha comido e diz que a mulher era melhor. Jael, que também estava na mesa, continua calado, apenas preso em seus pensamentos, questionando a si mesmo se a garota era educada com os adultos ou era rude apenas com ele. A mãe do menino questiona o porquê de Min-chae ter se mudado para lá sozinha. A garota fica um pouco envergonhada e diz que aquilo era embaraçoso, mas iria contar. Ela explica que tinha ido para lá estudar e isso surpreende Kim. Devido à personalidade da garota, ele fica completamente chocado e impressionado e questiona se ela tinha ido realmente para aquilo. Porém, Min-chae, ao ver a reação do garoto desacreditando dela, faz novamente uma expressão de nojo. Lee explica que o motivo central era que o avô dela tinha um prédio no interior, e ele tinha prometido passar para qualquer um de seus netos que fosse para uma universidade em Seul. A mãe de Kim, ao ouvir aquilo, também se surpreende e diz que o avô dela era muito legal. Min-chae explica que está usando isso como motivação para estudar bastante, mas também essa não era a razão 100%. Ela informa que como eles moram no interior, não existe uma escola adequada lá e ela só pratica esportes desde pequena, e por isso estudar para ela é algo novo. Por causa desse conjunto de motivos, a menina tinha vindo para Seul à procura de estudo. A mãe de Kim, ao ouvir aquilo, fica feliz, dizendo que aquela era uma boa decisão e era para a garota virar a dona de um prédio. Kim Jael continua calado, apenas escutando a situação, e diz que o avô dando um prédio era impressionante e ele se pergunta qual era o esporte que a garota praticava. Porém, enquanto estava calado, a mãe dele dá um tapa em suas costas, dizendo que ele era a pessoa perfeita para estudar bem, pois era o único e inigualável. E era surpreendentemente o aluno número 1 Kim Jael, que sempre se deu bem com os estudos. Ao ouvir aquilo, a garota fica com a boca aberta e questiona se realmente ele era o número 1. Ela aponta para nosso protagonista, indagando mais uma vez se o rapaz era realmente o número 1, e o garoto responde que sim. Contra a vontade de nosso protagonista, a mulher continua falando e afirma que seu filho, mesmo parecendo burro, nunca tinha perdido seu lugar no topo. A garota, após analisar um pouco a situação, vê que aquela poderia ser a situação perfeita para ajudar ela. Vemos que lá fora estava uma noite linda de lua cheia e o céu estava completamente
completamente nublado. A mulher, enquanto lavava os pratos, diz que a garota já poderia subir se quisesse. A garota vai até ela e se curva agradecendo pela refeição, e a moça apenas diz de nada. O garoto, enquanto observava a situação, fala que não conseguia decifrar a personalidade da menina. Inusitadamente, Lee caminha até o garoto e, chamando-o de perdedor novamente, diz que queria conversar com ele. Vemos que a linda luz da lua estava iluminando todos os prédios em volta da casa do rapaz. Lá fora, Lee e Kim estavam descendo uma grande escadaria que era próxima da casa do menino. Enquanto eles desciam, o garoto questiona até onde estavam indo e a menina fica calada. Ao chegar no final de um beco escuro, a menina se abaixa puxando novamente um cigarro e o acende em seguida com um isqueiro. Com uma expressão feliz, a garota chama o rapaz de número 1 e pede para que ele a ensine a estudar. Kim fica um pouco surpreso por não esperar ouvir aquilo vindo de uma pessoa como ela. Mesmo relutante e nervoso, o garoto apenas nega e surpreende a menina. Lee fica completamente irritada e pergunta o motivo disso, pois se ela se tornasse a dona do prédio, iria dar uma parte para ele. Mesmo com a oferta tentadora, ele negou novamente e se virou para subir as escadas. Ele diz que o motivo para não ajudar ela não era esse, explicando com uma cara séria que odiava valentões e não queria ensinar esse tipo de gente a estudar. Jael começa a subir para voltar à sua residência, afirmando que estava indo embora e era para a garota terminar o cigarro e voltar para casa. A jovem vê sua oportunidade de se tornar a dona de um prédio indo pelos ares e xinga. Ela tenta convencer o garoto novamente, dizendo que iria apresentar ele para uma garota se ele ajudasse. Minshai diz que tinha um monte de amigas gostosas lá na sua cidade e continua gritando para o garoto. Mesmo assim, o menino estava decidido e em seus pensamentos cita que, mesmo sendo bonita, provavelmente elas também eram valentões e podres por dentro. Entretanto, de repente, a menina diz que tinha uma garota que gostava do tipo dele e afirma que ela tinha balões gigantescos. Ele fica um pouco hesitante, percebendo que aquela era uma oferta tentadora. Mas novamente ele balança a cabeça em forma de não indo contra seus desejos. Kim fala para si que, mesmo sendo uma oferta muito tentadora, ele não poderia cair nessa tentação. Porém, uma voz totalmente diferente surge pedindo para que a garota apresentasse essa tal amiga para ele. Kim se vira e vê que 3 valentões estavam próximos da garota, tentando a intimidar. O jovem percebe quem era aquele tipo de gente e lembra que alguns delinquentes geralmente ficam naquele bairro. O líder do grupo de valentões, um gordão, começa a assediar Lee, falando que a garota era gostosa e que não precisava mais apresentar nenhuma menina, pois ela servia. Estendendo a mão até a jovem, ele pergunta onde ela estudava, convidando em seguida a garota para ir beber com eles. Minshai continua de cabeça baixa, apenas falando que não queria e pede para eles irem embora. Eles continuam tentando convencer ela e nosso protagonista, vendo aquela situação, começa a se desesperar, tentando pensar no que poderia fazer. Kim olha em volta, mas percebe que tudo está vazio e não há ninguém perto para ajudá-los. O gordo pega na mão da garota e pede para que ela não se faça de difícil, pois ela gostava de caras como eles, e tenta levantá-la. Jael continua completamente desesperado, então saca seu celular tentando ligar para 190 e chamar a polícia. Ainda com uma expressão séria, Minshai diz que concorda e gostava mesmo de caras. Achando que tinha levado vantagem, o gordo começa a rir e pede novamente para que a garota vá beber com eles. Entretanto, ela não tinha acabado de falar e se levanta, caminhando até o homem, colocando suas mãos atrás de sua nuca. Ela completa dizendo que ele não era um homem e sim um porco imundo, e então, usando suas mãos para puxar a cabeça do homem, acerta em cheio o queixo dele com uma joelhada. Jael, vendo a reação da garota, fica completamente em choque, se perguntando o que era aquilo. O delinquente, ao levar o golpe, não consegue fazer nada, apenas ser nocauteado. Então, com extrema força e impacto do golpe, imediatamente o cara cai sobre o chão desacordado. Kim fica impressionado com aquilo, perguntando se a garota tinha mesmo acabado de nocautear o homem daquele porte apenas com o joelho. Os outros 2 que estavam com ele se revoltam e um deles diz que iria matar a menina, partindo para cima dela em seguida. O cara, enquanto xinga a garota, parte para tentar acertá-la com um soco. Ela se põe em posição de combate e, ao assistir aquilo, ele diz que ela parecia uma faixa preta em luta. Completamente irritado, o delinquente que estava próximo à menina joga seu punho tentando acertá-la com um golpe. Mas antes mesmo que o cara pudesse entender o que tinha acontecido, é acertado com um contragolpe em seu nariz, fazendo espirrar sangue. A garota aproveita essa deixa, acertando novamente outro soco no rosto e no queixo de seu oponente. Após a investida de ataque, o delinquente cai imediatamente sobre o chão, também desmaiado. Nosso protagonista continua vendo a cena, incrédulo com o que estava acontecendo bem em sua frente. O delinquente bombado do grupo, ao ver seus amigos sendo derrubados, se irrita. Com soberba, ele xinga a menina e indaga quem ela seria. Enquanto corre na direção da jovem, ele fala que faz parte do clube de levantamento de peso e é faixa preta em taekwondo. Porém, quando tenta acertar um soco nela, Lee com facilidade esquiva do golpe. Então executa uma cotovelada giratória, acertando em cheio o queixo de seu oponente. Mesmo tendo o dobro de tamanho, com apenas um golpe desaba desacordado. Em volta da garota havia 3 pessoas caídas, mas ela não tinha falado sequer uma palavra, como se aquilo tudo fosse normal. Kim, perplexo, se pergunta o que tinha acabado de presenciar, citando que a menina havia nocauteado 3 caras em um instante, se recordando em seguida da garota que no jantar havia mencionado que praticava esportes. Enquanto começa a juntar as peças, o rapaz desce a escadaria, questionando se o
esporte que ela tinha falado era. Então se aproxima chamando a garota que estava mexendo em seu próprio punho. Ao ver o menino ela se irrita percebendo que ele estava ali o tempo todo e afirma que ele poderia ter chamado a polícia. Ele então mesmo hesitante pergunta qual era o esporte que ela tinha praticado. Mesmo confusa ali vendo a expressão do garoto suspira. Então revela que ela praticava artes marciais deixando Kim um pouco nervoso que engole seco. O rapaz se lembra de todas as agressões que sofria por Sang-gon e cerra seus punhos pensando que aquela podia ser uma oportunidade única. Kim fala novamente o nome da menina e diz que iria ensinar ela a estudar. Min-chae fica surpresa com a decisão de repente, porém Jae complementa dizendo que em troca ela iria ensinar ele a lutar. Após a fala de nosso protagonista, um silêncio se estabelece entre os dois jovens. Porém com uma expressão raivosa e de forma fria a garota fala que aquilo era impossível. Kim fica confuso por ter sua oferta recusada já que achava que isso não poderia acontecer e pergunta o porquê era impossível. Agora com uma expressão de nojo a garota fica irritada e pergunta se o menino sabia o que ensinar artes marciais envolvia. Ela explica que artes marciais envolvem muito contato físico, ou seja, eles teriam que ficar direto cheirando o odor um do outro e próximos demais. Xingando o garoto ela diz que nunca iria fazer algo assim com ele e ordena que ele vá treinar em uma academia. Mas ao ouvir aquilo o garoto informa que tinha um motivo para não ir pois todos os valentões da escola iam para as academias de toda a cidade. Enquanto ajeita uma mecha de seu cabelo Lee diz que o problema era totalmente dele e de qualquer maneira não poderia fazer isso com um perdedor. Ao se virar para se retirar do local ela diz que tomaria conta de seus próprios estudos e ele era para descobrir sozinho como lutar. Vendo a menina partir, o protagonista tenta falar algo mas hesita pensando que apenas achava que era uma boa oferta. Os três valentões que estavam apagados começam a acordar e se perguntar o que estavam fazendo ali e imediatamente Kim corre para casa. Vemos então que já era mais tarde daquele dia e já era de madrugada na casa do garoto. O rapaz ainda estava acordado mesmo tão tarde imaginando e lembrando da luta que tinha visto mais cedo. Ele afirma que mesmo entre os valentões mais fortes de sua escola nunca tinha visto ninguém lutar daquele jeito. Então várias lembranças do acontecido de mais cedo vêm em sua mente, inclusive de todos os nocautes que a garota infligiu nos outros delinquentes. Cabisbaixo Kim diz que se pudesse aprender a lutar com alguém como ela iria ser muito incrível, pois caso isso pudesse acontecer ele teria uma chance contra aqueles valentões e se lembra de Sang-gon o atormentando. Já no outro dia de manhã a mãe do garoto o chama para acordar. Enquanto ela sai a mulher diz que estava indo trabalhar e pede para que seu filho coma o sanduíche que ela tinha feito e dê o outro para Min-chae. Com 2 sanduíches em sua mão o garoto indaga se realmente tinha que entregar o outro para a garota e sua mãe pede para que ele faça isso por ela. Inconformado com a situação, o rapaz diz que ter que ver aquela menina logo de manhã era um pouco intimidador. Ele começa a subir as escadas pensando que talvez a jovem possa ter mudado de ideia sobre ontem. Kim pergunta a si mesmo se deveria oferecer a proposta mais uma vez e bate na porta da menina a chamando. Jae percebe que novamente a menina não estava atendendo e nem respondendo e não poderia entrar senão ela iria surtar novamente. Ele se agacha e quando está prestes a colocar o sanduíche no chão a menina pede para que ele entre. Relutante, Kim abre a porta do quarto, pergunta novamente se deve entrar e a garota responde sim, então o menino adentra. Ao entrar sua visão é embaçada com uma beleza irradiante e Min-chae estava vestida apenas com uma blusa. Envergonhado o garoto tampa seus olhos e grita achando que tinha pego a garota em um momento íntimo. Mas ela o chama de safado e levanta sua camisa revelando que tinha um short por baixo. Ainda envergonhado com toda a situação, Kim se desculpa e estende sua mão com o sanduíche dizendo que sua mãe tinha pedido para entregar aquilo. Lee continua escovando seus dentes enquanto mexe no celular e pede para que o garoto deixe a comida e vá embora. Min-chae vai até o banheiro e nesse momento Kim deixa o sanduíche próximo ao gaveteiro que estava ali. Mas enquanto estava guardando o lanche o garoto desvia sua atenção reparando que ao lado dele tinha alguns livros didáticos. Enquanto ele lembra que a garota disse que tinha vindo para Seul sozinha para estudar, ele repara algo estranho nos livros. Ao ler a capa de um deles, Kim se dá conta de que eles são material didático do fundamental. Enquanto xereta um dos livros, Kim se recusa a acreditar que a garota ainda estava aprendendo aquele tipo de conteúdo e supõe que ela deve ter trazido algum tipo de livro antigo. Entretanto, ao ler o menino repara que os livros parecem ter sido usados recentemente. E vasculhando um pouco mais o menino percebe que todos os livros que estavam ali eram do fundamental. Kim relembra o momento que a garota tinha dito enquanto eles jantavam que ela morava no interior e não tinha escola adequada em sua cidade. A menina termina de escovar os dentes e sai do banheiro questionando o porquê do garoto ainda estar ali. Com uma expressão ainda desacreditada, nosso protagonista questiona a menina se ela realmente estava estudando com aqueles livros. Ela olha para onde o garoto estava apontando e repara que ele estava mostrando seu material de estudo. Por ser extremamente orgulhosa, Lee se envergonha por completo desviando seu olhar. E irritada ela caminha até ele colocando-o contra a parede.
Min-Shai furiosa diz que não era amiga dele e que não era por ele estar no quarto dela mexendo nas suas coisas. Assustado com toda aquela intimidação, o rapaz apenas diz ok e se desculpa retirando-se logo em seguida. Mas antes que fosse embora, o garoto diz novamente sobre o que tinha falado ontem. E lembra mais uma vez a proposta que tinha feito sobre ensinar a jovem a estudar e em troca ela ensinaria ele a lutar. Kim começa a sair do quarto dizendo que se a menina mudasse de ideia devia falar com ele. Kim explica que como ela não sabia nem o básico, nenhum cursinho iria aceitar ela. Isso significava que seria extremamente difícil ela ficar estudando sozinha. E ele complementa dizendo que se ela quisesse estudar em uma universidade em Seul, ele poderia ser seu tutor. Mas a garota já estava farta de ouvir a voz do jovem, e enquanto ele sai ela arremessa um dos livros para a porta mandando que ele saia imediatamente. Então um tempo se passa e já após a escola vemos na casa do nosso protagonista já de noite. A mãe de Kim pede novamente que ele leve comida para a garota, e o rapaz aceita subindo em seguida as escadas. Entretanto a porta da frente da casa se abre repentinamente. O garoto que tinha acabado de chegar no segundo andar e estava em frente ao quarto de Min-Shai é interrompido pela voz da jovem perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele estava incomodado com a situação pois não queria levar comida para ela, mas explica que foi ali pois sua mãe tinha pedido. A jovem, irritada e contra sua própria vontade, pede para ele esperar um pouco e não sair dali. Ela continua subindo as escadarias e o nosso protagonista parece confuso encarando Min-Shai, que estava brava por algum motivo. Ao chegar no segundo andar, a garota se aproxima do menino enquanto pede para falar com ele algo importante. Contrariando seu orgulho, Lee explica que tinha se candidatado para 3 cursinhos, mas foi rejeitada por todos por causa do teste de nivelamento. Ele pergunta se era sério e, envergonhada, a menina responde novamente que ela foi rejeitada por estar no nível de alguém do ensino fundamental. Kim afirma que tinha avisado ela e lembra quando falou que nenhum cursinho ia aceitá-la por ela estar em um nível muito abaixo. Lee, deixando seu orgulho de lado, fala que eles iriam fazer. E com o protagonista perguntando sobre o que ela estava falando, ela diz que o menino iria ensinar ela a estudar e a garota iria ensinar ele a lutar. Um silêncio permanece na sala pois Kim não estava esperando aquilo. De repente, o protagonista começa a refletir em seus pensamentos que no primeiro dia eles começaram a ser tutor um do outro. No quarto da garota, o rapaz estava escrevendo em uma lousa e dizendo que iriam começar com aula básica de inglês. A menina pergunta o porquê de ele estar agindo tão formalmente e o garoto responde que como tutor dela na aula ele agiria daquela forma. Mas como pedido da garota, ele avisa que vai falar menos formal e avisa a menina que vai fazer um pequeno teste questionando o que diz significava. A garota acha que a palavra significa cigarro e deixa nosso protagonista confuso. Ele continua fazendo uma série de perguntas do vocabulário em inglês e a menina continua sem responder nada. Kim fica completamente desesperado e aflito percebendo que a garota realmente não entendia nada e diz que eles iriam começar com o alfabeto. O garoto começa a explicar o básico de como funciona o alfabeto em inglês, pois a situação dela era pior do que ele pensava. Após um longo tempo de Kim dando aula, a garota avisa que eles iriam trocar para aulas de luta. A jovem vai até sua cama e se senta cruzando suas pernas, explicando em seguida que se você conhecer a pessoa com quem vai lutar, você poderá vencer facilmente. Então a primeira coisa que eles deveriam fazer é coletar informações sobre o alvo. Enquanto estava sentado no chão, nosso protagonista pergunta se coletar informações é algo que se faz para lutar e a menina responde que sim, pois como iria vencer alguém sem saber as fraquezas dele. Então Min-Shai informa que eles iriam começar com isso. Já em outro dia é possível ver que Min-Shai estava em cima dos ombros de Kim e o garoto estava ajudando a menina a ver por cima de um muro. Irritada, ela questiona se o rapaz tinha certeza mesmo que os delinquentes fumavam ali e o menino responde que sim. Olhando o lugar, ela repara que um grupo de valentões está chegando no local. Sang-gon, com sua velha expressão de psicopata, pergunta a um de seus amigos se ele tinha um cigarro. Min-Shai conversa com nosso protagonista perguntando se o rapaz de cabelo vermelho era com quem ele iria lutar e o menino responde que sim. Um dos amigos de Sang-gon questiona se ele iria lutar mesmo mais tarde e o que tinha acontecido, e o rapaz explica que o garoto com quem ele iria lutar estava perturbando ele. O gordão indaga onde iria acontecer a luta e Sang-gon responde que seria depois da escola no estacionamento subterrâneo. Vendo aquilo como uma oportunidade de descobrir as fraquezas de Sang-gon, Lee avisa sobre a luta para nosso protagonista e afirma que eles irão assistir. Mesmo confuso ouvindo aquilo, o rapaz pede para a menina descer de cima dele, pois ela era muito pesada e a garota se irrita. Por estar pesada e se movimentando muito, os dois caem sobre o chão e Min-Shai aterrissa em cima das costas de nosso protagonista. Os valentões escutam o estrondo da queda e começam a se perguntar de onde vem aquilo, enquanto Lee estava punindo o garoto por ter derrubado ela. Em meio a 2 grandes prédios azuis no centro da cidade, é possível avistar uma guarita que dá acesso ao subterrâneo. Já eu estava completamente encapuzado perguntando para a garota por que eles iriam assistir aquela luta. Enquanto estava fumando sentado na escadaria que dava acesso à garagem, Lee diz que é para observar como Sang-gon luta. Min-Shai complementa que Kim deveria apenas escutar calado o que ela estava falando e manter os olhos abertos. Por estar desde cedo carregando a bolsa da menina, nosso protagonista questiona se ele realmente estava aprendendo a lutar, já que não tinha praticado nada ainda. A menina se irrita perguntando se ele estava duvidando dela, dizendo em seguida que eles estão em nível
níveis diferentes e por isso o menino não poderia fazer drama só por carregar aquilo. Ela continua intimidando dizendo que era para ele não pensar que estava no mesmo nível dela e o rapaz apenas concorda. Então várias pessoas começam a chegar no local acompanhadas do grupo de valentões e Kim avisa a menina que eles haviam chegado. Ela se levanta de um dos degraus da escada e avisa para o menino que eles deveriam descer. Já lá no subsolo vemos o mesmo grupo de pessoas em volta dos dois rapazes que iriam lutar. Kim e Minchai estavam chegando para ver a luta, só que um trio de garotas reconhece Lee. As garotas caminham na direção de Minchai e a líder delas percebe que Lee era aluna nova e questiona se ela tinha vindo para ver a luta e Lee responde que estava entediada. A moça de cabelo vermelho fala que ficou sabendo que a menina era uma valentona na antiga escola e oferece o cigarro para Minchai, que nega pois já havia fumado antes. Nesse momento já eu estava fechando o casaco para tentar não ser reconhecido e a garota questiona quem é aquele rapaz e Lee responde que era só um colega. Os pensamentos estavam inundando a cabeça de Kim, pois ninguém poderia descobrir quem ele era porque existe uma regra não escrita que perdedores não são permitidos assistir às lutas. Uma das garotas do trio olha para trás e repara que a luta estava prestes a começar e avisa a todos. Lee se vira para nosso protagonista e pede para que ele preste atenção na briga. E no centro da roda de pessoas vemos Sang-gon e na frente dele um rapaz de cabelo preto que se assemelhava a um nerd. Os dois continuam se encarando e o rapaz parece ter um enorme ódio do valentão. Sang-gon, com seu jeito psicopata, começa a xingar o garoto questionando por que ele era um incômodo. Porém o nerd não dá ouvidos e manda o rapaz parar de falar, pois ele havia quebrado o dedo de seu amigo e Sang-gon tenta explicar que aquilo foi um acidente durante o futebol. O nerd pede para que o valentão se desculpe e o delinquente inusitadamente pede desculpas. Entretanto não era para o amigo do rapaz e sim pelos olhos do mesmo, então Sang-gon enfia seu dedão no olho de seu oponente que geme de dor. Ele aproveita a situação e imediatamente soca o queixo do rapaz, fazendo-o ser jogado para trás. Sang-gon, com toda sua fúria, continua o espancamento, fazendo o rapaz andar para trás a cada golpe. O nerd então tenta revidar xingando o delinquente, mas é impedido com um chute na barriga. Mais um soco atinge a cara do oponente de Sang-gon, que não consegue fazer mais nada além de cair sobre o chão. Derrotado, o garoto cai e fica no solo sem conseguir forças para se levantar. Enquanto todos em volta começam a elogiar o delinquente, o mesmo começa a zoar seu oponente dizendo que aquilo tinha sido sem graça. Durante a luta vemos o nosso protagonista e sua amiga observando tudo enquanto Kim continua extremamente nervoso dizendo que aquilo era assustador. Mesmo com seu oponente praticamente derrotado, Sang-gon não estava satisfeito e chuta a cabeça dele. Ele continua a desferir chutes no rosto do rapaz dizendo que perdedores não deveriam ser arrogantes. E após uma longa sessão de chutes no jovem, já com seu rosto praticamente desfigurado, o menino começa a pedir desculpas dizendo que eles deveriam parar por ali. Até esse ponto Kim estava completamente assustado e nervoso, perguntando quantos dentes o rapaz já havia perdido. Sang-gon se agacha indo até o garoto, que estava completamente detonado, e diz que aquele pedido de desculpas era dele, então não era para o garoto pedir desculpas também. O valentão diz que já que o cara tinha ficado com raiva só por ele ter quebrado o dedo do seu amigo, iria sofrer do mesmo, levando sua mão até o pulso do rapaz o segurando. Ele complementa dizendo que iria fazer algo para pedir desculpas pelo dedo, então pega um extintor para quebrar os dedos da mão do jovem. Nessa hora nosso protagonista apenas não consegue acreditar na visão que estava tendo, pois aquilo tudo era muito brutal. Já na noite daquele dia, depois de toda a luta, vemos nosso protagonista com a mão na cabeça chorando dizendo que não poderia vencer. Ele e Minchai estavam sentados em um balanço em um parque e o rapaz continuava chorando dizendo que não poderia ganhar. Desesperado pelas visões que viu, o rapaz não para de gritar e dizer que não conseguiria lutar. Entretanto a garota se irrita chutando o menino e pedindo para que ele pare de reclamar, o chamando de perdedor novamente. Com confiança em seu olhar, a menina manda o garoto calar a boca e afirma que apenas um mês será suficiente. Por não esperar ouvir aquilo vindo dela, o rapaz fica completamente confuso e pergunta sobre o que ela estava falando. Minchai fica furiosa, mas repete afirmando que o garoto tinha ouvido e ele iria conseguir em um mês vencer o valentão. E enquanto se balança, ela questiona se o rapaz iria querer fazer o trato ou não. Ainda nervoso e assustado, o rapaz começa a pensar um pouco sobre tudo o que aconteceu. Enquanto pergunta se realmente poderia derrotar Young Sang-gon, ele lembra do que o garoto fazia com ele. Lee diz que era para Kim acreditar nela e que o rapaz hesitava demais. E em meio a uma linda e bela noite de lua cheia, eles concordam em fazer esse trato. Mas em sua mente o garoto ainda duvidava de si mesmo, não acreditando que poderia vencer seu oponente. Tremendo por completo, o rapaz afirma que não tinha certeza, mesmo que a garota dissesse com convicção, ele estava com muito medo. E enquanto cerra os punhos, o menino afirma que quem não arrisca não ganha, e de qualquer jeito ele já era um perdedor e se fosse derrotado não iria mudar nada. Mudando sua postura e com convicção, ele diz para a garota que estava dentro. Então pulamos direto para um mês depois daquela noite que eles firmaram o contrato. Na sala de aula, os alunos estão conversando sobre as provas normalmente e todos seguem sua vida. Sang-gon continua atormentando nosso protagonista, indo até o garoto e perguntando se o mesmo tinha estudado, pois estava contando com ele. Atrás de Kim estava Lee observando toda a situação e percebendo que o jovem ainda estava hesitando. Ela leva o rapaz até as escadarias e o confronta perguntando se ele já estava pronto, pois eles já haviam conversado
conversado que Kim ia desafiar Sang-gon para uma luta. Mas mesmo depois de um mês o jovem diz que ainda estava muito assustado e não tinha certeza se podia lutar. A garota se irrita chamando de covarde e dizendo que toda essa preparação foi um desperdício. Entretanto Kim retruca afirmando que só de pensar em lutar com o valentão sua mente ficava em branco. A garota, vendo que seus apelos não estavam dando certo, chama-o de idiota e pede que ele apenas siga, pois ela vai resolver tudo. Eles então caminham de volta para sua sala e a professora chega anunciando que iria dar a prova e pedindo para que todos guardem as coisas. A professora dá início começando o exame e distribuindo as folhas, afirmando também que não era permitido colar e que se fossem pegos seriam zerados automaticamente. A prova já começou há um tempo e Min-Shai começa a escrever algo em um pedaço de papel pequeno. Ela começa a enrolar o mesmo e avista Sang-gon, que era o seu alvo. Rapidamente, antes que a professora pudesse perceber, ela joga o papel na cadeira do mesmo. O pequeno papel perfeitamente para na mesa de Sang-gon, que ao ver isso sorri um pouco. Sang-gon olha para o seu lado avistando o nosso protagonista e supõe que ele tinha jogado o papel. Ele elogia o garoto dizendo que Kim era rápido, pois só tinha 5 minutos que o exame tinha começado. Porém Jae, ao ver o olhar, se pergunta o porquê do delinquente estar olhando para ele, já que nem tinha começado a responder a prova. Imediatamente o valentão abre o papel, mas ao ler percebe algo que o irrita profundamente. Lá estava escrito um palavrão acompanhado de um convite para uma luta. E enquanto o valentão estava completamente irritado lendo aquilo, a garota estava vendo que seu plano poderia dar certo, e o nosso protagonista nem imaginava o que estava acontecendo. Após toda essa situação, retornamos um mês atrás, no começo da preparação de Kim. Vemos que o menino estava carregando Lee em suas costas enquanto subia uma escada longa. Insatisfeito com toda aquela situação, Jae pergunta se aquilo realmente iria ajudar na luta contra seu oponente. Com a personalidade forte que tem, a garota atinge a cabeça do rapaz ordenando que ele faça aquilo e que era para confiar nela. Sem poder fazer nada ou se expressar, o rapaz apenas concorda, enquanto continua a subir na escadaria. Já próximo do topo, ela continua guiando para onde ele deveria ir enquanto estava suando de cansaço. Já em outro lugar, vemos que o garoto estava em posição de prancha servindo de assento para a jovem, e o rapaz pergunta se aquilo também iria ajudar. Entretanto, para a surpresa de Kim, Min-Shai responde que não e que apenas queria usá-lo como cadeira. Enquanto o rapaz estava sofrendo para segurar ela em suas costas, a garota continua maltratando e chutando sua nuca. E após todo esse sofrimento de treino, os dois foram comer em uma loja de tteokbokki. Lá dentro, Min-Shai disse que era para o nosso protagonista comer, já que quem estava pagando todo o almoço era ele. Enquanto comia uma salsicha, a garota explica que a força vem do peso corporal, então era para ele comer bastante e de algum jeito ganhar 10 quilos. Ouvindo aquilo, nosso protagonista fica assustado, pois 10 quilos era muito e questiona como iria conseguir aquilo, e a garota diz que era para comer que iria ganhar peso. Irritada, a menina fala que já era irritante comer com o perdedor, e ainda por cima tinha que aguentar reclamação, e o rapaz se cala. Depois do almoço, vemos Min-Shai se levantando e começando a se retirar do local, perguntando se ele ia também. Após o almoço, novamente nosso protagonista volta a carregar a garota em suas costas. O menino questiona se ela também iria ensinar algumas técnicas de luta ou só iria fugir, e ela diz que sim, enquanto afirma que uma encomenda chegará logo. Quando estão prestes a chegar na casa de Kim, a menina repara que a sua encomenda havia chegado e ordena que o jovem a pegue e leve para o telhado. Já lá no telhado, vemos que a encomenda se tratava de vários equipamentos de treinamento de luta. Por nunca ter praticado esportes, o menino fica impressionado e pergunta o que são aquelas coisas, e a garota fala que é um equipamento que vai auxiliar no treino deles. Enquanto se alonga, Min-Shai informa que tinha pedido para uma velha amiga da sua cidade natal para enviar aquilo. Min-Shai explica que a garota que tinha enviado os equipamentos é aquela amiga com grandes balões que tinha oferecido para o protagonista. Ele se lembra do momento que ela ofereceu sua própria amiga para fazer ele aceitar o acordo. O rapaz começa a imaginar como seria essa tal menina, ficando envergonhado, porém volta para a realidade, e enquanto balança sua cabeça diz que aquela não era a hora. Lee diz que vai começar o treino com um básico, e ensina como funciona um jab socando com sua mão esquerda. E depois ela ensina como funciona um direto socando com sua mão direita na direção do nosso protagonista, fazendo uma corrente de vento ir na direção do rapaz. Ela diz que aqueles eram os dois socos básicos chamados de jab direto, enquanto nosso protagonista fica impressionado. Lee movimenta seu quadril e com a perna direita aplica um chute, chamando o golpe de chute baixo. Min-Shai pede para que Kim execute um jab direto e um chute baixo várias vezes. E por fim ela diz que nosso protagonista deveria fazer aquilo sem parar por 2 semanas, pois se não quisesse poderia desistir. O rapaz rapidamente responde que estava tudo bem, não tendo problemas em fazer. A sessão de treino intensa começa e o rapaz tenta executar os golpes, porém a garota percebe que ele era horrível nisso e tenta ajustar. Vendo que o garoto já estava se adaptando ao jab direto, a fim de dificultar, Lee pede que Kim faça segurando 2 pesos em suas mãos, e o rapaz executa sentindo um enorme cansaço. Assim seguiu por 2 semanas, não importando se era noite ou se era dia, independente de tudo, ele estava socando
trocando ar. Depois de uma longa sessão de treinamentos ele estava executando novamente os socos, só que agora sem os pesos, mostrando que estava muito mais rápido naquilo. Observando a garota, percebe que ele estava melhorando um pouco naquilo. A menina recolhe alguns aparadores, colocando em suas mãos, pedindo para que ele treine alguns chutes. Pelo resto do dia o treinamento seguiu com várias pancadas, sendo possíveis de ouvir nos aparadores. Após um tempo, finalmente o fim de 2 semanas chegou e o nosso protagonista estava com 2 luvas de UFC e em posição de combate. Ele finalmente executa a sequência que a menina tinha dito, realizando um jab direto e por fim um chute rápido. Vendo aquilo, a garota parabeniza, afirmando que finalmente ele estava pegando o jeito, e por um tempo ela quase pensou em desistir porque ele era péssimo naquilo. Ela também diz que iria ensinar um ataque chamado investida. O protagonista se impressiona e questiona se aquilo seria como dar um carrinho no futebol, mas ela nega. Lee explica que investida é um movimento para empurrar e derrubar alguém numa luta, então como ele é novato, apenas alguns golpes não serão suficientes no valentão. Min-Shai se põe em posição de combate e pede para que nosso protagonista a derrube. Por ser um bundão, o rapaz fica um pouco em choque, questionando se realmente ele deveria derrubá-la, e Lee responde que sim. Ele julga errado, supondo que por ser um homem, se empurrar a garota com toda a força, iria conseguir derrubá-la. Entretanto, ao encostar na menina, ele sente como se estivesse se chocando contra uma parede de pedra indestrutível. A jovem, sem esboçar nenhuma reação, pergunta o que o rapaz estava fazendo, já que era tão fraco. Mas com o rosto encostado nas coxas da garota, o rapaz fica um tanto quanto envergonhado e tímido, dizendo que aquela situação era emocionante. Enquanto o menino estava distraído em seus pensamentos, Lee aproveita e acerta em cheio uma joelhada no rosto de Kim. Ele geme de dor e a menina explica que caso Kim faça a investida errada, é isso que vai acontecer. A garota aponta para si mesma e diz que agora é sua vez de tentar derrubá-lo, e o rapaz apenas confirma. Os dois se preparam então. Após se pôr em posição de ataque, a menina diz que iria nesse exato momento. Ela informa também para Kim que Sang-gon era mais forte que ele, ou seja, se ele tentasse fazer uma investida simples não conseguiria derrubá-lo com facilidade. Abrindo um sorriso em seu rosto, ela explica que iria ensinar uma investida especial para o garoto conseguir. E antes que o nosso protagonista pudesse reagir, ele apenas vê sua visão ficando turva e seu corpo caindo no chão. Ele explica que pelas próximas 2 semanas restantes do mês passou por um treinamento ainda mais rigoroso, como fazer prancha com Lee em suas costas, ou subir as escadas rapidamente, enquanto corria com a garota em suas costas, até mesmo fazendo um agachamento carregando Lee em seus braços. Ele também praticou muita luta, realizando socos e chutes com a garota segurando um aparador. Sem contar que o rapaz também aprendeu investidas para conseguir derrubar seu oponente. E por fim ele fez sparring com a garota, lutando em situação real com ela e apanhando várias vezes. Em um desses sparrings com o soco do garoto, a menina percebe que sua mão havia se machucado, e ele tinha melhorado muito comparado ao primeiro dia. Mesmo no pôr do sol eles não descansavam, e não paravam nem sequer um minuto de treinar e lutar. Também o nosso protagonista ajudou a garota em seus estudos sempre que ele podia, fazendo a menina evoluir muito. E assim, após tudo isso, se passou um mês, então vemos a escola do garoto e da menina. Min-Shai está perguntando para o jovem se ele estava pronto, e mesmo nervoso e suando frio, o rapaz disse que estava. Mais nervoso que nunca, Kim pergunta à menina o que ela tinha escrito no bilhete, pois Sang-gon estava extremamente irritado. Entretanto, Min-Shai responde que era para o garoto cuidar da própria vida, e que aquela não era hora de se preocupar com isso. Ele então muda sua expressão, mostrando estar muito focado, então a menina manda ele ir. Chamando-o de perdedor mais uma vez, ela pede para que ele vença. Então vemos que a roda de pessoas estava formada novamente para assistir à luta, e ali em frente o garoto tinha acabado de chegar. Sang-gon estava com veias saltando de seu rosto, enquanto fumava um cigarro para tentar se acalmar. Mesmo tirando forças de onde não tinha, o menino fica confiante, e diz que iria fazer aquilo enquanto encara seu oponente. Voltamos então para uma noite antes da luta, e Min-Shai estava fumando seu cigarro de cocô como de costume. Ao seu lado, Kim estava nervoso, completamente suado e se tremendo. Percebendo a atitude do garoto, a menina pergunta se ele não queria fumar e o rapaz responde que estava bem. Lee começa a zoar Jael, dizendo que ele era um perdedor e que só de pensar numa luta já estava todo tremendo, e o rapaz explica que como era sua primeira luta estava um pouco nervoso. De cabeça baixa, o garoto fala que só de pensar em lutar com o valentão fica nervoso. Um pouco decepcionada, a garota diz que ele era um perdedor e pede para que tire a camisa, e o rapaz demonstra espanto. Porém, sem pestanejar, ele obedece à menina e rapidamente tira sua camisa, com Lee pedindo em seguida para que ele flexione um pouco o abdômen. Mesmo sendo um completo magricelo, ele tenta, mostrando que já estava com alguns gominhos por conta do treino, e Min-Shai diz que o corpo dele já estava bem melhor. Ela diz que se o garoto perder todo esse treinamento por causa de bobeira, ele seria apenas um idiota, já que os dois se esforçaram demais.
Minchai complementa que ele só iria perder se perdesse psicologicamente para si mesmo, então pede para ter confiança. De cabeça baixa, ainda um pouco hesitante, Kim concorda com a menina dizendo que iria tentar. Enquanto veste sua camisa de novo, o menino indaga porque a menina ficava o chamando de perdedor, pois era ofensivo para ele. Ela se irrita e pede para que cale a boca, pois era um perdedor e já era para o menino estar agradecido somente por ela estar falando com ele. Enquanto deita sua cabeça sobre seus próprios joelhos, a menina diz que se ele ganhasse iria chamá-lo pelo próprio nome. Ouvindo aquilo, Jael engole seco, ainda nervoso, porém usando aquilo como confiança para se motivar. De repente ela estende seu braço e na palma de sua mão estava um isqueiro verde. Em seguida pede para o garoto pegar aquilo. O rapaz fica um pouco confuso com o presente da garota, porém ela responde que se ele segurasse aquilo em suas mãos os socos dele ficariam mais fortes e ele aceita. Kim então pega da palma da mão dela o isqueiro e diz que depois de ganhar iria devolver, porém lhe diz que não precisava e que queria um novo. Vendo um nome estranho marcado no isqueiro, o jovem pergunta de onde a garota tinha tirado aquilo e a menina diz que não precisava explicar nada a ele. Já de volta ao momento atual, ele estava engolindo seco enquanto encarava seu oponente e em sua mão estava segurando fortemente o isqueiro. Mesmo tentando se manter confiante, o rapaz continua nervoso, se perguntando como aqueles valentões conseguiam se manter calmos antes de lutar. Entretanto, ele se lembra da garota falando que era para ter um pouco de confiança. Com aquela lembrança, ele se inspira e aperta ainda mais forte o isqueiro que estava em suas mãos, acreditando que poderia vencer. Ele começa a se preparar, tirando seus óculos e andando em direção ao seu oponente, enquanto pensa que caso perca a luta só voltará a ser um perdedor como já era. Kim para de caminhar e se põe bem em frente de seu oponente Sang-gon, que apenas o encarava. Sang-gon tira o cigarro de sua boca e começa a abrir um sorriso, dizendo que aquilo era muito hilário e indaga se nosso protagonista havia perdido a cabeça. O garoto se irrita e afirma que estava completamente são enquanto encara o rapaz. O delinquente começa a gargalhar alto enquanto zoa o nerd ao lado de seus amigos. Kim admite em sua cabeça que tinha falado muito, mas ainda estava nervoso, e Sang-gon tenta intimidá-lo perguntando por que ele estava tão corajoso de repente. O valentão pede que um de seus amigos grave, pois ele iria salvar aquele vídeo com o nome de espancamento de Jael. Durante isso, Minchai estava observando toda a situação pela plateia, enquanto pensa que o perdedor deveria ganhar essa luta, senão estaria ferrado. Sang-gon enfim decide lutar, arremessando seu cigarro para longe e afirmando que aquilo iria ser muito divertido. Os amigos do valentão começam a elogiar e torcer para que ele ganhe a luta rapidamente. O delinquente olha para a turminha e começa a rir, dizendo que estão empolgados para ver ele esmagar um inseto, enquanto nosso protagonista continua calado. O valentão cerra seus punhos e pergunta quantos socos nosso protagonista queria levar, pois ele iria bater muito. Enquanto seu agressor falava aquilo, Kim estava lembrando do momento da noite anterior em que a menina explica que lutar era sobre achar o momento certo. Ela complementa dizendo que se nosso protagonista perdesse o momento certo de atacar não poderia ganhar, então era para ele mesmo que estivesse com medo fazer o que pudesse. O protagonista continua tremendo e suando, encharcando sua camisa, porém pela última vez, porque aquele era o momento de se vingar. Kim então diz que o valentão deveria responder primeiro, em seguida perguntando quantos golpes ele queria. Inusitadamente, nosso protagonista se coloca em posição de luta, falando que vai bater no valentão 100 vezes mais quanto ele pedir. Todos os bullies do local, ao ver aquilo, começam a rir e fazer chacota do pobre nerd. Sang-gon também abre um enorme sorriso, dizendo que o rapaz estava muito hilário e pergunta se ele tinha tomado algo. Ele aproveita e rapidamente parte para socar o pobre garoto, perguntando onde ele aprendeu a lutar. Vendo o soco vindo em sua direção, nosso protagonista fica impressionado, dizendo que aquele era apenas o começo e não estava mais nervoso. E enquanto o soco vinha, o rapaz lembra dos ensinamentos de Lee e por isso ele conseguiria desviar. Entretanto, antes que ele pudesse retribuir o soco, é acertado em cheio na sua cara, deixando jorrar sangue antes que ele pudesse reagir. Com um pouco de ketchup saindo do seu nariz, o rapaz percebe que seu braço era muito curto comparado ao de seu oponente. Sang-gon no mesmo instante acerta um cruzado no pobre menino, perguntando se ele já tinha voltado ao normal depois de ter levado um soco. Logo em sequência, o valentão acerta outro cruzado com a outra mão, perguntando se o garoto sabia o seu lugar. Ele continua zombando de nosso protagonista e em seguida acerta uma forte joelhada no peito do garoto. Com todos aqueles golpes, o jovem cospe saliva, enquanto fala que aquilo não estava certo. O valentão com sua mão esquerda segura Kim pelos cabelos e com a direita prepara para golpear o rapaz, dizendo que vai colocar o nerd no seu devido lugar. Enquanto segura a cabeça do jovem, ele continua a socar diversas vezes o rosto do menino. A plateia em volta continua zombando e desacreditando do pobre rapaz, começando a exaltar o valentão. Uma das garotas que estava assistindo zombava do nosso protagonista, dizendo que ele era chato e perguntando o porquê do rapaz ter desafiado Sang-gon. Kim coloca sua mão para estancar um pouco do sangramento, falando em seguida que aquilo já era suficiente. Com uma de suas mãos ele tenta empurrar seu agressor, pedindo para o mesmo parar e dizendo que já tinha acabado. O pobre nerd estava se derramando em lágrimas enquanto continuava a implorar para o delinquente parar, pois ele já tinha desistido. A plateia percebe que o nerd estava chorando e continua rindo e zombando do pobre garoto. O protagonista continua dizendo a si mesmo que não podia e estava com muito medo, começando em seguida a se desculpar, e Sang-gon apenas o olha. O delinquente, como ato de piedade, solta seu oponente
oponente dizendo que eles iriam parar por ali pois já estava sentindo pena. Entretanto, surpreendendo a todos em seguida, ele acerta Kim com um forte chute em sua barriga, o arremessando contra a parede dizendo que nunca falaria algo desse tipo. E com Kim encostado na parede, Sang-gon avança para cima e começa a socar o rapaz repetidamente dizendo que não poderia parar pois estava muito divertido. Ele tenta se defender levantando sua guarda, mas a única coisa que conseguia fazer era chorar. E com seu rosto sujo de lágrimas e sangue, o rapaz diz que mesmo com toda a prática e treinos com Lee Min-chae nada adiantou. Ele se lembra de todos os momentos que lutou contra a garota e afirma que mesmo depois de todos os parrings com Lee não foi suficiente. O garoto continua levando os golpes sem reagir, dizendo que estava com muito medo de revidar. Então relembra de uma das falas da garota perguntando a ele se o mesmo sabe qual é a coisa mais importante em uma luta. A menina explica que o que era mais importante para se manter em uma luta era sua força mental. O jovem nerd indaga se realmente tinha ouvido certo e a menina confirma dizendo que se a pessoa perdesse a força mental mesmo sendo mais forte iria perder a luta. E ao escutar isso, o nerd se desespera pois a força mental dele era um lixo, então ele iria perder, fazendo Min-chae se irritar. Ela vai até o garoto colocando o dedo em seu peito e dizendo que ele precisava gerenciar bem sua força mental pois se ele quebrasse no meio da luta ele definitivamente acabaria sendo espancado. E com confiança em seus olhos ela diz que iria ensinar o menino a como escapar se isso acontecesse. Lee leva suas mãos até o garoto o abraçando e dizendo que se isso acontecesse ele deveria fazer a mesma coisa que a mesma estava fazendo. Por nunca ter sentido sequer um toque feminino, o garoto fica completamente nervoso e tímido vendo a garota se agarrar a ele. Ignorando a reação de Kim, Lee explica que geralmente você faria uma técnica, porém por ele ser muito fraco ela ensinaria outra coisa. Voltamos à situação atual em que Kim estava sendo espancado com diversos socos nos seus braços e sua barriga. Ao terminar sua lembrança ele fecha um pouco seus olhos dizendo que iria fazer isso mesmo se morresse, ele iria tentar. O rapaz repete os passos da menina abraçando-se a Sang-gon e se jogando em cima dele. Vendo a atitude do garoto, Sang-gon começa a rir perguntando sobre o que ele estava fazendo e enquanto isso vemos qual era o próximo passo. Então depois de agarrar o rapaz, nosso protagonista morde a orelha dele arrancando um pedaço da mesma. Sang-gon, ao levar o golpe inesperado, começa a gemer de dor e gritar alto. Enquanto Min-chae ensinava isso a ele antes da luta, a garota diz que como é uma luta de vida ou morte ele deveria se concentrar apenas em ganhar. E o segundo passo após isso era escapar para o lado, e assim nosso protagonista o faz se distanciando um pouco do seu agressor. Sang-gon tenta estancar o sangue que estava jorrando de sua orelha com as mãos enquanto olha para o nerd o xingando. Ainda chorando, nosso protagonista não perde seu olhar de raiva, e então começa a correr para cima do delinquente. Ele enfim desfere um soco contra o rapaz que não conseguiu reagir por estar preocupado com seu machucado na orelha. E em seguida, sem demorar, Kim acerta um direto em cheio no rosto do valentão. Com a sequência de golpes que tinha acabado de levar, Sang-gon não consegue fazer nada, apenas sendo levado para trás com os golpes. Todos da plateia começam a gritar percebendo o que tinha acontecido e Min-chae estava assistindo tudo com um sorriso em seu rosto. O jovem grita que eles estavam apenas começando e por isso ainda ia bater muito no delinquente enquanto comemora por ter conseguido acertar um soco. Mesmo com os golpes, Sang-gon consegue se manter de pé e ao estancar o ketchup que estava saindo de seu nariz, xinga nosso protagonista. Irritado, o valentão pergunta para o garoto se ele realmente tinha o agredido, enquanto o menino fica calado pensando que sim. O garoto percebe que o delinquente estava distraído por um momento e pensa que deveria usar aquela técnica. Ele se recorda de Min-chae explicando que por ele ser um novato só alguns golpes não farão efeito e ele precisará usar investidas. A garota complementa dizendo que Sang-gon era maior e mais forte que o rapaz, então se ele optasse por ataque simples poderia não conseguir derrotá-lo. Enquanto ela sorri maleficamente, a menina afirma que irá ensinar o garoto um ataque especial. Pegando nosso protagonista de surpresa, o rapaz não consegue enxergar nada, somente sua visão ficando turva e seu corpo começando a cair. Min-chae tinha avançado e estava segurando as duas pernas de Kim, porém o segredo dessa técnica era chocar seu ombro contra o órgão masculino do seu oponente. Sentindo uma imensa dor em seu órgão reprodutor, o garoto solta um grito de agonia e desespero cuspindo saliva. Ela explica que o segredo dessa técnica era chocar seu ombro com a virilha de seu oponente e assim Lee derruba o garoto. Com esse golpe tão poderoso e sem resistência alguma, Kim cai sobre o chão fazendo Min-chae ficar por cima dele. O garoto estava praticamente desmaiando de dor, informando que todo seu corpo estava doendo. Lee responde que isso era porque além de ser acertado seu corpo era lançado contra o chão. Min-chae ajeita seu cabelo finalizando e dizendo que era por isso que você nem percebe de onde veio a dor e ela já tinha usado isso muitas vezes contra pessoas mais pesadas. Ainda tentando se reerguer, Kim questiona se esse tipo de movimento não era sujo já que acerta uma parte sensível do oponente e a menina suspira. Ela se irrita e grita contra o garoto afirmando que ele não estava em um torneio de artes marciais e que ele não devia se preocupar com essas coisas pois só importava a vitória. Min-chae também diz que nas artes marciais chamadas de kudo, chute na virilha é permitido quando a diferença de peso, então ele deveria apenas fazer o que ela disse. E com um olhar um pouco deprimido, a menina também diz que quem luta sujo não era o rapaz e sim aquele delinquente que ainda o incomodava só por ser mais forte. De volta ao momento atual, Sang-gon estava reclamando que além de sua orelha agora seu nariz também estava jorrando ketchup.
estupe. Nesse momento o garoto percebe que o valentão estava distraído, e vendo uma oportunidade ele faz a técnica que tinha aprendido. Assim como esperado, Sangon ao receber o tal ataque em sua virilha geme e grita de dor, se desesperando em seguida. Entretanto, antes que ele pudesse reagir, nosso protagonista o derruba atacando mesmo contra a parede, fazendo o rapaz praticamente desmaiar com o impacto. O valentão, ao se chocar com a parede, também atinge sua cabeça na mesma, e o rapaz fica praticamente imóvel pelo choque. A plateia assistindo aquilo percebe que o valentão tinha sido atingido na cabeça, e começam a se perguntar se ele não tinha se machucado gravemente. Com a visão completamente turva e praticamente desmaiando, a única coisa que Sangon conseguia ver era o nerd que ele atormentava ao agredindo. Descontando sua raiva e ódio, nosso protagonista continua a desferir socos no rapaz que estava praticamente apagado enquanto xingava o mesmo. Ele não para, continuando a despejar ataques contra seu antigo agressor, dizendo que o mesmo merecia. Furioso, Kim complementa dizendo que Sangon não era ninguém e que por isso não tinha o direito de bater nas outras pessoas. Enquanto batia no valentão, o garoto continua chorando de raiva, falando que ele não era ninguém para tentar o intimidar, e se não fosse por ele, mais lágrimas saem do seu rosto. Então Kim complementa dizendo que se não tivesse sido por Sangon, ele poderia ter tido uma vida escolar normal. As pessoas que estavam assistindo tudo ficam completamente chocadas, percebendo que a pessoa com quem eles tanto estavam torcendo está sendo espancada por um nerd. Entretanto, Minchai, vendo que o rapaz estava perdendo a cabeça em seus pensamentos, pede para ele ter calma, pois a luta ainda não tinha acabado. Sangon enfim reage, colocando seu pé em cima da barriga do nosso protagonista e chutando o mesmo para longe. O nerd, que foi surpreendido pelo ataque, de repente se encolhe um pouco pela forte dor que estava sofrendo no estômago. Sangon aproveita da distração do nerd, partindo para cima dele e encaixando uma guilhotina no garoto, pois era um golpe de jiu-jitsu. Mesmo completamente acabado, Sangon continua xingando o moleque e perguntando se ele tinha aprendido a lutar. Enquanto sorri demoniacamente, Sangon diz que também tinha aprendido uma técnica de um amigo que era como uma guilhotina. O delinquente faz mais pressão no golpe, fazendo nosso protagonista se asfixiar cada vez mais enquanto fala que ele iria descansar. Kim está em apuros e percebe que estava prestes a apagar enquanto tenta aliviar o golpe, puxando o braço de Sangon com suas próprias mãos. Entretanto, o valentão não dá abertura para isso, fazendo postura, pressionando ainda mais o golpe. O protagonista já estava com os olhos praticamente revirados, chorando e procurando alguma saída para fugir daquilo. O rapaz vê uma luz em seu caminho, olhando para sua mão e vendo o isqueiro que Minchai tinha dado para ele segurar no punho, ele encara aquilo como uma oportunidade. Enquanto seu agressor estava sufocando o rapaz, liga o isqueiro no ombro do mesmo, fazendo-o queimar. O valentão, ao sentir a queimadura, de repente instantaneamente solta seu oponente, afirmando que aquilo era muito quente. Kim se recupera, puxando o ar que estava faltando do seu corpo, e ele afirma que a luta ainda não tinha acabado. Usando o que Minchai havia ensinado para quebrar a postura e o equilíbrio de Sangon, o rapaz aplica um enorme chute na parte traseira da coxa do valentão. Enquanto chutava, o rapaz também lembra de Lee, ensinando a como derrubar um oponente de uma vez por todas. A garota diz que o melhor local para acertar um inimigo é acertar em seu queixo. Lee comenta que se você bater no queixo com o peso e o equilíbrio adequados, não importa o tamanho da pessoa, ela vai cair e desmaiar. E a menina finaliza dizendo que seja Sangon ou qualquer outra pessoa, apenas um golpe no queixo será suficiente para derrotá-la. O protagonista no momento atual então percebe uma abertura na guarda do seu inimigo, vendo que o seu queixo estava exposto. Sem hesitação nenhuma, o rapaz mira e logo em seguida parte para acertar lá com um soco. Descontando toda sua raiva e ódio que guardou por meses sofrendo a agressão do valentão, o rapaz executa o soco. E como esperado, o golpe acerta em cheio o queixo de seu oponente, fazendo Sangon instantaneamente cair para trás. As pernas do valentão perdem o equilíbrio e logo em seguida o garoto apaga-se, chocando contra o chão imediatamente. Todas as outras pessoas e bullies que estavam assistindo à luta apenas ficam em silêncio, observando toda aquela situação inesperada. Por um momento, Kim fica calado, tentando respirar e ao mesmo tempo processar tudo o que tinha acontecido. O rapaz olha para Sangon, que estava desacordado, babando sobre o chão completamente apagado. Alguns telespectadores começam a gritar que aquela luta foi épica, enquanto outros ainda duvidam que um perdedor como aquele havia derrotado um valentão. A plateia continua gritando e vibrando, enquanto Minchai parece um tanto quanto orgulhosa, dizendo que aquela tinha sido uma dura vitória. E com um sorriso de orgulho e reconhecimento, ela diz que era claro que ele iria ganhar, pois ele teve uma ótima professora. Ela então se vira indo embora. Ele ainda fica um pouco em choque e perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele também lembra de uma última coisa que Minchai tinha dito, que quando ele ganhasse a luta era para ele correr, e assim ele faz para não ser emboscado pelos outros valentões. O grupo de Sangon se pergunta se deveriam pegar o garoto, porém um deles fala que eles deveriam o deixar. O protagonista, sem hesitação alguma, continua correndo pela sua vida, fugindo daquele local. Enquanto continua correndo, o garoto sorri e chora de alegria, repetindo para si mesmo que havia ganhado. Já depois de um tempo, vemos nosso protagonista explicar que a notícia que ele tinha vencido o valentão tinha se espalhado rapidamente. Ele achava que os dias de ser um perdedor que era bulinado já tinham acabado, porém ele estava enganado. Vemos uma pessoa desconhecida recebendo a notícia de que seu subordinado havia sido derrotado por um perdedor. Essa pessoa que tinha recebido a notícia era um valentão gordão chamado Daebon, e o rapaz diz
que se ele vencesse esse tal perdedor seriam 2 vitórias. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.